Crocodilo marinho. Se você tivesse que escolher o animal mais intimidador do planeta, o crocodilo marinho estaria na lista sem dúvida nenhuma. Esse cara é o maior réptil vivo da Terra. Os machos chegam a 7 metros de comprimento e podem ultrapassar 1.500 quilos, mais pesado que um carro popular. E o mais absurdo, ele nada em mar aberto. Pesquisadores já registraram indivíduos percorrendo mais de 900 quilômetros pelo oceano, navegando entre ilhas usando correntes marinhas como se fossem estradas invisíveis. O nome científico, Crocodylus porossus, vem dos poros sensoriais no focinho capazes de detectar vibrações na água com uma precisão que qualquer sonar invejaria. Sua mordida é a mais forte já registrada no reino animal. Esmaga osso como palito. Vive no litoral norte da Austrália, sul da Ásia e ilhas do Pacífico. É território puro. Qualquer coisa que entre na zona dele vira potencial almoço. Só 1% dos filhotes sobrevivem até a fase adulta. O resto vira comida. Natureza não tem dó. Galera, se esse vídeo tá te impressionando, deixa o like, clica no hype e aperta em inscrever-se para não perder nada. Ativa o sininho também. Crocodilo do Nilo. Imagina você chegando para beber água num rio africano e, de repente, algo explode da superfície sem fazer nenhum barulho antes. Esse é o jeito favorito do crocodilo do Nilo de caçar. Ele é o segundo maior crocodilo do mundo, chegando a 6 metros e 1.000 quilos. Presente em 26 países africanos, do Egito até Madagascar, esse predador foi tão poderoso historicamente que os egípcios antigos o adoravam como divindade. O deus Sobek tinha cabeça de crocodilo por uma razão muito clara: respeito. Quando os peixes migram pelos rios, os crocodilos do Nilo fazem algo incrível. Caçam em cooperação, formando semicírculos na água para pastorear os cardumes como boiadeiros aquáticos. E tem mais. A mãe influencia o sexo dos filhotes dependendo do local onde constrói o ninho. A temperatura do solo muda tudo. Quando os bebês nascem, ela os carrega dentro da boca para protegê-los. Um bicho que parece puro terror, mas tem um lado materno que ninguém conta. Gavial. Esse aqui parece saído de outro planeta. O gavial tem um focinho tão longo e fino que parece uma agulha gigante. Pode ter mais de 1 metro só o focinho. Mais de 100 dentes pontiagudos perfilados nessa estrutura esguia, perfeita para um único objetivo: pescar. Ele desliza o focinho lateralmente dentro da água e fisga o peixe numa velocidade que o olho humano mal acompanha. Vive nos rios sagrados do sul da Ásia. Ganges, Brahmaputra, Mahanadi é um dos crocodilianos mais ameaçados do planeta. Restam menos de 1.000 indivíduos selvagens. As praias arenosas onde ele bota ovos foram destruídas por obras humanas e poluição. O macho adulto tem uma bolinha carnuda na ponta do focinho chamada gara, usada para emitir sons, fazer bolhas e atrair fêmeas. É literalmente o nariz mais bizarro do mundo animal. E ainda assim, a biologia fez esse design funcionar por milhões de anos sem precisar mudar nada. Crocodilo anão. Crocodilo anão pode parecer engraçado, mas não subestime esse cara. O Osteolaemus tetraspes é o menor crocodilo do mundo. Raramente passa de 1,5 metro e pesa entre 18 e 32 quilos. Mas o que ele perde em tamanho ganha em blindagem. Esse animal tem placas ósseas sob a pele, cobrindo não só o dorso, mas também o ventre, o que é incomum até entre os crocodilianos. Vive nas florestas tropicais da África Central e Ocidental, em riachos de mata fechada, longe dos grandes rios, um nicho que os maiores crocodilos simplesmente ignoram. Caça à noite, peixes, rãs, crustáceos e pequenos mamíferos. E tem um segredo científico impressionante. Pesquisas recentes de DNA indicam que o que chamamos de crocodilo anão pode, na verdade, ser 3 espécies distintas ainda não totalmente descritas pela ciência. O pequenino esconde muito mais do que aparenta. Crocodilo cubano. E se eu te disser que existe um crocodilo que anda de verdade, não engatinha, não rasteja, anda erguendo o corpo com as patas numa postura quase bípede, o crocodilo cubano é considerado o mais terrestre de todos os crocodilos. Endêmico de Cuba, ou só existe lá, é um dos mais ameaçados do mundo, com população estimada entre 3.000 e 6.000 indivíduos. E uma das maiores ameaças é inesperada: cruzamento com o crocodilo americano introduzido
reproduzido no mesmo habitat. Esse hibridismo genético pode diluir a identidade da espécie até o crocodilo cubano puro desaparecer completamente. Uma extinção que acontece sem que ninguém mate um único animal. Os machos têm dentes traseiros adaptados para quebrar carapaças de tartaruga. Um predador especializado, único no planeta, brigando para sobreviver numa ilha. Falso gavial. O nome já entrega. Esse cara enganou os cientistas por séculos. O falso gavial tem focinho comprido e estreito que lembra o do gavial verdadeiro, mas nem são da mesma família. Habita rios de turfeira e florestas alagadas de Bornéu e Sumatra, na Indonésia e Malásia. Por muito tempo, os biólogos achavam que ele era puramente piscívoro, mas registros recentes com câmeras de campo mostraram o falso gavial atacando macacos, porcos-espinhos e até primatas de médio porte. A ciência estava enganada. Menos de 2.500 exemplares restam na natureza e o desmatamento para plantações de palma está destruindo o habitat dele em ritmo acelerado. Os filhotes já nascem prontos, são totalmente autônomos desde o primeiro dia, saem caçando sem depender da mãe. Uma independência brutal desde o berço. É um dos crocodilianos menos estudados do mundo e cada pesquisa nova muda o que a ciência pensava saber sobre ele. Crocodilo asno, também chamado de crocodilo palustre, esse bicho tem um apelido curioso, asno, e não é à toa. É considerado um dos crocodilos com focinho mais largo do gênero Crocodylus, uma estrutura robusta e achatada que lembra um pouco o focinho de um burro. Vive nos rios, lagos e pântanos do subcontinente indiano, do Irã ao Sri Lanka, e se adaptou até a reservatórios e canais de irrigação feitos pelo homem. Algo raro entre os crocodilos. Pode chegar a 5 metros e 300 quilos. Pesquisa publicada recentemente revelou algo surpreendente. Grupos de crocodilo asno foram observados no rio Savitri, na Índia, nadando em círculos coordenados para criar vórtices na água que aprisionam cardumes de peixe. Uma estratégia coletiva de caça que levantou debates entre biólogos sobre o nível de cooperação social desses animais. Tem grande mobilidade em terra e cava tocas profundas para se refugiar durante a seca. Jacaré-açu. Chegamos em casa, gente. O jacaré-açu é o gigante brasileiro, o maior réptil da América do Sul, com até 6 metros e cerca de 300 quilos. O nome vem do tupi. Açu quer dizer grande e não mente. Completamente negro, com escamas que absorvem calor solar com eficiência, ele domina rios, lagos e igapós da Amazônia. Mas esse bicho quase desapareceu. Décadas de caça ilegal pela pele e pela carne reduziram as populações a níveis críticos no século XX. Com a proteção legal está se recuperando, mas ainda é vulnerável. O jacaré-açu é um engenheiro do ecossistema. Ao cavar buracos durante a seca, cria poças que viram refúgio para centenas de espécies de peixes, aves e anfíbios. Sem ele, partes da Amazônia simplesmente perderiam biodiversidade. Na época da reprodução, os machos emitem rugidos profundos que ecoam pela floresta, um som que avisa tudo ao redor. O dono do rio chegou, jacaré americano. O jacaré americano é um fóssil vivo, literalmente. Especialistas descrevem esse animal como uma criatura que, em sua essência, conserva características de 37 milhões de anos de história. Domina pântanos, rios e baiôs do sudeste dos Estados Unidos, um único país onde existe. Os machos chegam a 4 metros e mais de 400 quilos. Durante o século XX, a caça intensa e a destruição de habitat quase acabaram com ele. A recuperação é considerada um dos maiores casos de sucesso da conservação mundial. Hoje, a população estimada supera 1 milhão de indivíduos. O jacaré americano constrói buracos de até 4 metros de profundidade que, na seca, viram oásis de água para dezenas de outras espécies. Os ecólogos chamam ele de engenheiro do ecossistema. E o sul da Flórida é o único lugar no mundo onde jacaré americano e crocodilo americano coexistem naturalmente. Dois predadores, mesma água, paz forçada. Jacaré de papo amarelo. Esse aqui é brasileiro de coração e tem um segredo escondido no nome. O jacaré de papo amarelo ganha essa coloração vibrante no pescoço durante a época de acasalamento, um sinal visual que diz: estou pronto. Tem o focinho mais largo de todos os crocodilianos, um design que produz uma das mordidas mais poderosas da família, capaz de esmagar conchas de moluscos e carapaças de tartaruga com facilidade. Pesquisadores da Embrapa estudam essa espécie há mais de 30 anos e já documentaram que pode viver
viver entre 50 e 70 anos. Existe um detalhe incrível. A mãe influencia o sexo dos filhotes dependendo da temperatura do ninho. Acima de certos graus nascem mais machos, abaixo mais fêmeas. Ela consegue regular isso escolhendo onde e como constrói o ninho. Distribui-se por mais de 2,6 milhões de km² em território brasileiro, presente na Mata Atlântica, Cerrado, mangues e brejos. Um jacaré versátil, antigo e ainda cheio de surpresas. Jacaretinga. O jacaretinga é o crocodiliano mais abundante das Américas. Parece exagero? Não é. Ocorre do sul do México até o norte da Argentina, passa por toda a bacia amazônica e é encontrado em praticamente qualquer corpo d'água da América do Sul e Central. É menor que os parentes, raramente passa de 2,5 metros, mas compensa com adaptabilidade surpreendente. Sobrevive em água turva, seca prolongada e habitats alterados por humanos onde outros crocodilianos não aguentariam. Tem uma armadura dérmica tão rígida que sua pele perdeu valor comercial, o que paradoxalmente o ajudou a sobreviver à caça predatória. Pesquisas comportamentais mostram que é mais social do que se pensava. Grupos se reúnem em períodos de seca em poços, tolerando a presença uns dos outros numa trégua motivada pela sobrevivência. Os jovens comem insetos e crustáceos. Os adultos não recusam nada que entre no alcance das mandíbulas. Jacaré-coroa. O jacaré-coroa é um dos menos conhecidos do Brasil e um dos mais fascinantes. Habita riachos de corredeira dentro de florestas fechadas, um ambiente que a maioria dos crocodilianos evitaria. Pequeno, raramente ultrapassa 1,8 metro, mas é densamente blindado. Placas ósseas cobrindo dorso, ventre e pescoço, tornando-o praticamente impenetrável a predadores. Essa armadura extra existe porque ele vive em águas rasas e rápidas, onde não pode mergulhar facilmente para escapar. Precisou de outra estratégia de defesa. O nome coroa vem das cristas salientes na cabeça, que dão um aspecto imponente ao animal. Pesquisas recentes mostram que desempenha papel fundamental no equilíbrio de rios amazônicos ao controlar populações de peixes e crustáceos. Ficou muito tempo ignorado pela ciência, estudado principalmente em igarapés do interior do Amazonas e Pará. Quanto mais os biólogos olham para ele, mais se surpreendem. E aí, qual desses bichos te deixou mais de queixo caído? Comenta aqui embaixo, crocodilo ou jacaré, e me conta qual foi o que mais te surpreendeu. E olha, no próximo vídeo a gente mergulha no Japão. Criaturas que inspiram terror há séculos, lendas que atravessaram gerações e animais reais que parecem impossíveis de existir. Japão é outro nível, pode acreditar. Deixa o like e se inscreve para não perder, porque esse vídeo vai ser lendário. Até lá!